Olá pessoal, beleza? Aqui é o irmão Alex novamente e hoje nós vamos dar uma pincelada aqui sobre os irmãos que anunciaram Jesus Cristo depois que Jesus foi elevado aos céus, e aos irmãos que morreram pela fé. Beleza? Nós vamos estar conhecendo aqui os apóstolos logo no início vamos dizer assim, da igreja, né? Que a igreja somos nós, mas no início da difusão da palavra de Deus. Vamos lá? Esse estudo aqui, ele está no livro dos Mártires. E aí eu peguei essa parte que fala sobre os irmãos que morreram pela fé. Primeiro, Estevão. Estevão foi o seguidor a padecer. Sua morte foi ocasionada pela fidelidade com que predicou o evangelho aos entregadores e matadores de Cristo. Foram exercitados eles a tal grau de fúria que os expulsaram fora da cidade, apedrejando até matá-lo. A época em que sofreu supõe-se geralmente como a Páscoa posterior à da crucificação de Nosso Senhor, e na época de sua ascensão, na seguinte primavera. A continuação suscitou-se uma grande perseguição contra todos os que professavam a crença em Cristo como Messias ou como profeta. São Lucas nos diz de imediato que faz-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e que todos foram dispersos pelas terras das Judéias e de Samaria, exceto os apóstolos. Está em Atos capítulo 8, versículo 1, né? Em volta de 2.000 cristãos, incluindo Nicanor, um dos 7 diáconos, padeceram e foi morto durante a tribulação suscitada por causa de Estevão. Atos capítulo 11, verso 9. O segundo foi Tiago, o maior. O seguinte mártir que encontramos no relato segundo Lucas, na história dos Atos dos Apóstolos, é Tiago, filho de Zebedeu, irmão mais velho de João e parente de Nosso Senhor, porque sua mãe, Salomé, era prima irmã da Virgem Maria. Não foi até 10 anos depois da morte de Estevão que teve lugar este segundo mártir. Aconteceu que tão ponto como Herodes Agripa foi designado governador da Judéia, que como o propósito de congregar-se com os judeus, suscitou uma intensa perseguição contra os cristãos, decidindo dar um golpe eficaz e lançá-los contra seus dirigentes. Não se deveria passar por alto o relato de que um eminente escritor primitivo, Clemente de Alexandria, nos diz que quando Tiago estava sendo conduzido ao lugar da sua morte, né, seu acusador foi levado ao arrependimento, caindo a seus pés para pedir-lhe perdão, processando-se cristão e decidindo que Tiago não receberia sozinho a coroa do mártir. Por isso, ambos foram decapitados juntos. Assim recebeu resoluto e bem disposto
o primeiro mártir apostólico, aquele cálice que ele tinha dito ao Salvador que estava disposto a beber. Timão e Parmenas sofreram mártir por volta daquela época, o primeiro em Filipos e o segundo na Macedônia. Estes acontecimentos tiveram lugar no ano 44 depois de Cristo. Isso aqui, pessoal, você vê que realmente são os testemunhos de Jesus, né? Para você ver que todos eles passaram por tribulação, sofreram a morte. E Jesus falou sobre isso aqui em Mateus. O terceiro é Filipe. Nasceu em Betsaida, na Galileia, e foi chamado primeiro pelo nome de discípulo. Trabalhou diligentemente na Ásia Superior e sofreu o mártir em Heliópolis, na Frígia. Foi açoitado, escarcerado e depois crucificado no ano de 54 depois de Cristo. Mateus, o quarto. Sua profissão era arrecadador de impostos e tinha nascido em Nazaré. Escreveu seu evangelho em hebraico, que foi depois traduzido ao grego por Tiago Menor. Os cenários de seus trabalhos foram Partia e Etiópia, país no que sofreu a morte, sendo morto com uma lança na cidade de Nadaba, no ano 60 depois de Cristo. Tiago Menor, o quinto. Alguns supõem que se tratava do irmão de Nosso Senhor por parte de uma anterior mulher de José. Isto resultou muito duvidoso, concordar demasiado com a superstição católica de que Maria jamais teve outros filhos, além de Nosso Salvador. Foi escolhido para supervisar as igrejas de Jerusalém e foi o autor da epístola ligada a Tiago. À idade de 99 anos foi espancado e apedrejado pelos judeus e finalmente abriram-se o crânio com um cacetete. Olha aí, pessoal, isso aí é os nossos irmãos antepassados, né? O sexto, Matias. Dele se sabe menos que da maioria dos discípulos. Foi escolhido para encher a vaga deixada por Judas. Foi apedrejado em Jerusalém e depois decapitado. André, sétimo, irmão de Pedro, predicou o Evangelho em muitas nações na Ásia, mas ao chegar a Edessa foi apreendido e crucificado numa cruz cujos extremos foram fixados transversalmente no chão, daí a origem do termo de Cruz de Santo André. Oitavo, Marcos, nasceu de pais judeus da tribo de Levi. Supõe-se que foi convertido ao cristianismo por Pedro, a quem serviu como amanuense e sob cujo cuidado escreveu seu evangelho em grego. Marcos foi arrastado e despedaçado pelo populoso de Alexandria, em grande solenidade de seu ídolo Serapis, acabando sua vida em suas implacáveis mãos. Pedro. Entre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado, como alguns escrevem, em Roma, embora outros, e não sem boas razões, tenham duvidado a esse respeito. Hegesipo diz que Nero buscou razões contra Pedro para dar-lhe morte, e que, quando o povo percebeu, rogaram-lhe insistentemente que fugisse da cidade. Pedro, antes a insistência deles, foi
finalmente persuadido a se dispor a fugir. Porém, chegando até a porta, viu ao Senhor Cristo, acudindo a ele e adorando, lhe disse: Senhor, aonde vás? Ao que ele respondeu: a ser de novo crucificado? Com isto, Pedro, percebendo que se referia a seu próprio sofrimento, voltou à cidade. Jerônimo diz que foi crucificado cabeça para abaixo, com os pés para cima. A petição dele, porque era disso, indigno de ser crucificado da mesma forma que seu Senhor. 10º, Paulo. Também o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, após seu enorme trabalho e obra indiscutível para promover o Evangelho de Cristo, sofreu também sob esta primeira perseguição, sob Nero. Diz Abadias que quando se dispôs sua execução, Nero enviou 2 dos seus cavaleiros, Ferega e Patêmio, para que lhe dessem a notícia de que ia ser morto. Ao chegarem a Paulo, que estava instruindo o povo, pediu-lhe que orasse por eles, para que eles acreditassem. Ele disse-lhe que em breve acreditariam e seriam batizados diante do seu sepulcro. Feito isso, os soldados chegaram e o tiraram da cidade para um lugar das execuções, onde, depois de ter orado, deu seu pescoço à espada. Judas, irmão de Tiago, era comumente chamado Tadeu. Foi crucificado em Edessa em 72 d.C. Bartolomeu predicou, 12º, predicou em vários países e, tendo traduzido o Evangelho de Mateus na língua da Índia, o propalou naquele país. Finalmente foi cruelmente açoitado e logo crucificado pelos agitados idólatras. Tomé, 13º, chamado Dídimo, pregou o Evangelho em Pártia e na Índia, onde, por ter provocado a fúria dos sacerdotes pagãos, foi martirizado, sendo atravessado com uma lança. Lucas, 14º. O evangelista foi autor do evangelho que leva seu nome. Viajou com Paulo por vários países e se supõe que foi pendurado de uma oliveira pelos idólatras sacerdotes da Grécia. 15º, Simeão, apelidado de Zelote, pregou o evangelho na Mauritânia, África, inclusive na Grã-Bretanha, país no qual foi crucificado em 74 d.C. E o 16º, João. O discípulo amado era o irmão de Tiago, o maior. As igrejas da Esmina, Sardes, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, Tiatira foram fundadas por ele. Foi enviado de Éfeso a Roma, onde se afirma que foi lançado num caldeiro de óleo fervendo. Escapou milagrosamente, sem dano algum. Domiciliano desterrou posteriormente na ilha de Pástimo, onde escreveu o livro de Apocalipse. Nerva, e sucessor de Domiciliano, o libertou. Foi o único apóstolo que escapou de uma morte violenta. Então até aqui dá para ver que o único que não teve uma morte violenta foi o apóstolo João, o autor do livro de Apocalipse, E o 17º, Barnabé, era de Chipre, porém de ascendência judia. Supõe-se que sua morte teve lugar por volta de 73 d.C. E apesar de todas essas contínuas perseguições e terríveis castigos, a igreja crescia diariamente, profundamente arraigada na doutrina dos apóstolos e dos varões apostólicos, e regada abundantemente com o sangue dos santos. Pessoal,
só tem esses aqui, né, que são realmente os apóstolos, né, os testemunhas de Jesus, para vocês verem, né, pessoal, realmente foram muita perseguição. Todos os apóstolos, tirando João, morreram crucificados, morreram apedrejados, morreram decapitados. Então, o evangelho hoje que nós temos claramente, fácil, né? Todo lugar que você quiser, você pode professar a fé, principalmente aqui no Brasil. Nós temos que agradecer muito, né, por esses irmãos que deram a vida pela fé. E até hoje, eu acredito que Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, fez um plano de salvação perfeito para nós, que só basta a gente crer no Filho, né, que é em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, para que nós viemos receber a nossa salvação. Beleza? Isso aqui foi mais um estudozinho, só para a gente entender um pouquinho do que aconteceu com os nossos antepassados, o tanto que eles sofreram. Nós temos que comparar o evangelho que eles pregavam, que eles viviam, com o evangelho que é pregado hoje. Beleza, pessoal? Se você gostou, dá um joinha aí e se inscreva no canal. Beleza? Um grande abraço do irmão Alex.